Nesse editorial, vou tentar discutir pelo menos dois temas com vocês. Uma delas é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu, na condição de jurista, de advogado, digo que é injusta. Não se questiona, afinal, há o poder para tal dado ao ministro do Supremo Tribunal Federal para decidir. Mas a decisão que ele tomou de manutenção da prisão, no caso Naime, essa me desculpe, mas para quem analisou as provas, para quem viu o depoimento do Naime, há de se dizer que há uma injustiça muito grande na manutenção da prisão deste homem, e eu vou discutir com vocês aqui o meu ponto de vista sobre isso, tá? E é apenas um posicionamento jurídico e pessoal aqui também, filosófico aqui, tá certo? E aí a gente vai tentar também discutir agora sobre o caso Moro. Moro já está dada como certa a sua cassação. Ontem, algo grave aconteceu. Até então, a mídia tenta atingir a imagem do ex-juiz Sérgio Moro com denúncias de pessoas que participaram da Lava Jato, réus, e até então eram conjecturas, como por exemplo o caso Tacla Duran, e a gente vai falar sobre isso. Mas ontem, um caso de um ex-empresário, Tony Garcia, ele tinha áudios do Sérgio Moro, e isso vai complicar a situação do Sérgio Moro. E eu ouso em dizer, talvez, de caçado a preso pode acontecer. E eu vejo que eles estão conseguindo colocar essa narrativa e vai acontecer. Vocês vão entender um pouco mais do porquê eu trago essa argumentação aqui, tá certo? Bora pra cima. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vai, dá uma força pra gente aí. Estamos quase com 1.400.000 seguidores. Se puder também, dá uma força dando like. Assim o YouTube entende maior relevância. Assim o YouTube manda para mais pessoas e a gente sabe que o YouTube dá relevância para o nosso conteúdo, tá bom? Então, bora começar? Vamos lá. Olha só, essa matéria é da Record, tá? Moraes nega pedido de liberdade a chefe de operações da PM do Distrito Federal no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta sexta-feira o pedido de liberdade do coronel Jorge Naime, que chefiava o Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal nos dias de ataques extremistas à sede dos três poderes em 8 de janeiro. Naime era o responsável pelo planejamento da operação, quando manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF. O coronel foi preso pela Polícia Federal no dia 7 de fevereiro, na quinta fase da Operação Pátria, que investiga os atos extremistas. Vamos entender isso aqui. Para quem acompanhou, para quem assistiu a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, onde o coronel Naime deu o seu depoimento, ficou claro, nítido, que não houve omissão por parte do coronel. Isso é visível que não houve omissão. Ele estava de férias previamente agendadas, foi chamado, de pronto saiu das suas férias, entrou no fronte de batalha, foi ferido. Câmeras flagraram a atuação dele prendendo manifestantes, tiveram mais de 450 prisões e ele está preso por omissão. E até então, até o dia de 8 de janeiro, porque a gente não tem acesso aos autos, a gente não tem acesso às informações do processo, mas a gente tem acesso àquilo que a CPMI, que é um órgão investigatório, conseguiu e trouxe para a gente. E ali, até então, ele está preso há mais de 4 meses e o Ministério Público sequer ofereceu a denúncia. E sim, ele sequer sabe por que está preso, porque a peça da denúncia é onde ela traz a capitulação daquilo que você vai se defender. E se você não tem isso, você vai se defender do quê? Então, a violação da legalidade, aqui nesse caso, é latente. Ou seja, é uma prisão ilegal. E aí, é interessante que até a própria vice-procuradora da República soltou uma nota, um documento público,
que foi vazado, dizendo que haviam prisões ilegais, é prisão ilegal. No caso do Mauro Cid, e nesse caso aqui também. Então, desculpem-me, mas essa manutenção da prisão dele não cai bem ao judiciário. Não cai bem. Mas, enfim, a regra é que ele tem um poder. Tá lá. A gente não pode questionar. Mas, do ponto de vista lógico, não dá para ser. E olha só, aqui é o ponto que a gente tem que discutir de forma mais coerente. Porque a acusação é de que a PMDF se omitiu. E aí, a Paula Belmont, ela colocou vídeo onde a Guarda Nacional deixou o lugar, saiu do lugar, a Guarda Presidencial. Ou seja, a verdadeira omissão veio também lá do governo federal. E ninguém fala nada disso e o judiciário se cala quanto a isso. E aí, para corroborar ainda mais os argumentos que aqui eu expus para vocês, tá aqui uma matéria da Metrópolis. Perda auditiva, dente quebrado e queimaduras. Os ferimentos dos PMs do Distrito Federal no 8 de janeiro. Eles enfrentaram os manifestantes. Foram os únicos que tiveram qualquer participação ativa. Os únicos. Um relatório da Polícia Militar do Distrito Federal mostra que 62 PMs foram feridos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. O documento detalha lesões que vão desde lesão no tímpano com perda auditiva até queimadura de 2º grau, rompimento de ligamento de tendão e dente quebrado. Essas informações foram levantadas pela corporação e repassadas aos parlamentares que compõem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso. Entre os feridos estão 3 coronéis que já foram ouvidos na CPI da Câmara Legislativa. Um deles, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, foi diagnosticado com lesões no braço, causadas pelos atos violentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. É como põe a matéria aqui. Curiosamente, o oficial fez uma postagem no dia da eleição do ex-presidente em 2018, comemorando o início de uma grande transformação no Brasil. No vídeo, compartilhado por Casimiro, também são exaltadas as imagens de manifestações contra Lula e Dilma. Os outros 2 coronéis que sofreram agressões foram Fábio Augusto Vieira, que também chegou a ser preso, que comandava a corporação e levou golpes de cone que cortaram a sua cabeça, e Jorge Eduardo Naime, que teve lesão nas pernas e queimadura de 2º grau nos membros inferiores. Naime era o comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele saiu de folga na semana do ataque e depois voltou para atuar. Então, essa decisão aqui, vocês me perdoem, mas não tem como falar que há uma prisão aqui por omissão. Convenhamos, senhores. Isso aqui, os anais da história vão demonstrar o quanto essa prisão é uma prisão que vai envergonhar com toda certeza o Brasil. E assim como a prisão de pessoas que continuam lá como se fossem agentes de alta periculosidade, onde tem faxineira, tem entregador de Uber, tem caminhoneiro, tem youtuber lá dentro preso, como se fossem monstros de altíssima periculosidade. Peraí, isso para quê? Para passar a mensagem, não vem contra o nosso posicionamento, senão você vai para cadeia. E aí é muito grave. Vamos lá, pessoal, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a questão do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né? Vamos lá, uma matéria do Poder 360 fala sobre um áudio divulgado aqui do Tony Garcia. Até então, eles vêm tentando trazer essa argumentação de que o Sérgio Moro foi parcial, de que o Sérgio Moro extrapolou os seus limites legais. E aí, esse Tony Garcia, dessa vez ele divulgou um áudio do Moro e chamou o Moro de criminoso. O empresário publicou arquivos em seu perfil no Twitter e disse que o senador disse que não vai se pronunciar sobre o caso, mas assim, o senador, o Sérgio Moro, já conta aqui como certa a sua cassação, possível ineligibilidade e até prisão pode acontecer a partir disso aqui. Tony Garcia, exclusivo. Nova conversa entre Sérgio Moro e Tony Garcia, parte 2. Confirmado que eu, seu réu, né, réu do Moro, tínhamos ligações perigosas
nos bastidores de uma falsa justiça. Moro foi justiceiro criminoso, jamais juiz, enquanto na magistratura foi um juiz ladrão. E aqui, nessa narrativa que ele traz aqui, ele fala de um trecho onde, e isso aqui não pode acontecer de forma alguma dentro da justiça, a gente traz com coerência isso aqui para vocês, onde o Tony Garcia negocia aqui e argumenta sobre uma sentença que ainda não foi dada. Uma coisa só que me preocupa: quando for a sentença, seja ela qual for, o senhor vai dar publicidade para isso? Ou seja, argumentando e criando essa narrativa aqui para antes da sentença. E Sérgio Moro respondeu: assim, tu é uma pessoa publicamente exposta, né? Aí, assim, o que acontece? Eu não divulgar, o pessoal vai ficar me cobrando e tal. Então, eu prefiro divulgar, entendeu? Ou seja, a gente entende aqui que realmente eles estão juntando provas suficientes para demonstrar uma ação coercitiva que extrapolava poderes pela Lava Jato. O comentarista da Jovem Pan, me fugiu o nome dele agora, me deu uma falha mental aqui. Mas não é o Constantino, é o outro, me fugiu o nome. Ele falou que o seguinte, que ele entende que a Lava Jato realmente foi uma perseguição, uma caça às bruxas. Não que aquelas pessoas fossem inocentes, não merecessem, mas houve uma verdadeira caça às bruxas. O que hoje acontece pela esquerda, o que acontece pelo judiciário hoje. Ele vê que acontece da mesma forma essa perseguição que Sérgio Moro fez. Então, assim, até pessoas que antes, defensoras da Lava Jato, estão começando a colocar em xeque aqui a atuação do Sérgio Moro. E ele fala de uma forma interessante, eu ia até tentar encontrar aqui o nome do comentarista aqui, mas depois eu vou lembrar, tá? Me deu um branco agora, uma falha aqui, tá? Mas assim, o que a gente consegue constatar de tudo isso? Segundo ele, o plano e o projeto da Lava Jato era que houvesse ali uma saída do PT para isso, a gente sabe, para que aquela esquerda mais com a imagem e uma reputação mais limpa, não tão voltada a ditaduras, entrasse, sabe? O Fernando Henrique, o Aécio, aquela turma. Tanto é que os procuradores da Lava Jato criticavam Bolsonaro. Esse Bolsonaro está se criando em cima da gente. Então, eu acho interessante a gente, sabe, começar a estruturar um pouco mais para entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. E esse áudio aqui, ó, vai ser o condão principal aqui, ó, da cassação de Moro, e vai ter pedido de prisão por causa disso aqui, vocês não tenham dúvida. Não tenham dúvida que isso poderá acontecer, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e a gente volta com mais um editorial às 9 horas da noite desse domingão abençoado para você. Grande abraço.